parece fácil, né? Porque a gente ainda se questiona como devemos nos comportar. Porque não tem complexidade nenhuma nisso. Mas a profundidade. Imagine que nós estamos tratando basicamente sobre uma frase. Uma frase de um livro que tem mais de 500 páginas. Uma frase. E tem esta profundidade. Olá, gente. Nossas saudações cordiais. Estamos mais uma vez aqui para o canal Lições de Amor, dentro do quadro Paulatino, que visa extrair lições da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e hoje nós estamos com uma convidada muito, muito, muito especial, que é Mariana Bezerra. Mari, por favor, se apresente. Oi, pessoal. Inicialmente, agradecer a Patrícia, né, por me colocar mais uma vez no canal, porque é ela quem me incentiva, quem me chama, muitas vezes. Conheci essa figura através do nosso grupo Paulo Estevão, no centro, na fraternidade, na Irmã Sheila, e foi quem me inspirou muito a conhecer e a amar Paulo. Então, só tenho a agradecer a oportunidade e nada mais justo do que a gente ter esse encontro falando sobre Paulo, né? É verdade. Mariana é acanhada, mas é uma Não tenho estudiosa mais nada a dizer. e trabalhadora espírita. Ela ainda não está se situando muito bem, mas já é uma divulgadora do Evangelho. E a gente vai ter muito a aprender com ela aqui hoje, né? Nós E eu com escolhemos, vocês. nós escolhemos uma frase que é uma frase muito sugestiva, muito profunda, que Gamaliel disse a Saulo: a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho de Cristo Jesus. E é interessante a gente falar um pouco sobre o contexto no qual essa frase foi dita, né? Saulo estava prestes a se preparar para as atividades dele como tecelão, o recomeçar, o reconstruir de uma nova vida, e ele se reencontra com o seu antigo mestre, né, Gamaliel, em Palmira. Então, Gamaliel houvera se internado num dos oásis, né, daquela região, meditando nos escritos de Levi, meditando sobre toda uma vida, né, em torno desse mestre que é Jesus, e que ele agora tinha condição, nas suas reflexões solitárias, de pensar sobre isso. E Emmanuel, né, vai nos narrar que o moço tarcense, envolvido por aquelas palavras mansas e enérgicas de Gamaliel, o ouve dizer, né, mais ou menos assim: a respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, nada mais justo e natural dentre os problemas do mundo. E aí Gamaliel começa a recordar, né, dos antepassados do povo eleito de Israel, dos hebreus, quando eles receberam o maná do sofrimento, enquanto padeciam das angústias do deserto. E aí, em uma dessas reflexões, Gamaliel vai adicionar: nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. E aí ele começa a fazer essas meditações mais profundas junto com Saulo. Mari, diga-nos aí o que você acha sobre essa passagem. Como bem pontuado, a noção de terra prometida, ela vem desde o povo eleito de Israel, né? Desde Abraão, passando para Moisés. A noção inicial é que essa terra consistia realmente num local material, numa terra através da qual ali iriam produzir alimentos, se sustentar. Nada mais lógico também diante da situação em que o povo de Israel se encontrava. Quando a gente pensa num povo escravizado, sem pertencimento a nada,
né, sem ter o sentimento de pertencer a um local, a um povo, nada mais lógico do que ter uma terra como um local determinado, destinado a ele. Então, o povo de Israel tinha a noção da terra prometida como uma espécie de vitória depois de tanto tempo passado no deserto. E ao passo que a humanidade caminha, a maturidade chega e a evolução espiritual também. A concepção da terra prometida, ela vai sendo trabalhada, sendo desenvolvida, até que a gente chega em que pese Gamaliel aqui, mesmo depois de Cristo ter essa noção, a humanidade ainda caminha a passos largos e vagarosos na busca do que seja essa terra prometida. E é tão profundo a sua concepção porque envolve o nosso próprio conhecimento, aprofundar-se em nós mesmos. E quando a gente fala em mergulhar numa alma, na concepção do espírito, isso traz não só medo, mas angústia do que a gente pode encontrar, né? Na passagem, em algumas passagens do dicionário da Bíblia de Douglas, ele narra que a Terra Prometida determinava a própria escolha do povo de Israel, a própria escolha de Deus em relação ao povo de Israel. Era como se, Deus escolheu aquele povo e por isso destina a ele uma terra, uma suposta terra prometida. E aos olhos de todas aquelas pessoas escravizadas, era um triunfo. Mas não para quando eles conseguem a primeira terra. Eles perseguem a segunda, perseguem a terceira, a quarta, a quinta, até devastar diversas tribos, diversas populações. Então, creio na minha humilde concepção de que Deus não destinaria tanto massacre, tanto sangue por uma terra que emanasse leite e mel para um povo só. Apesar de todas as tragédias, de tudo, a lição positiva que eu tiro dessa perseguição por uma terra prometida é a concepção que os hebreus, nos deixaram acerca deste Deus. Era tão poderosa, era tão forte a concepção e a fé, a crença deles neste Deus, que eles perseguiam, não que estivessem certos, mas eles fizeram disso uma motivação, crendo que eles eram um povo escolhido. Né? Se tem uma coisa que todo o povo hebreu nos deixou, foi a concepção de um Deus único. Apesar novamente, apesar de todos os malefícios que vieram desta busca pela Terra Prometida, eles conseguiram construir um povo de muita fraternidade, em que pese seletiva. Mas aí a gente passa dessa concepção materialista para uma concepção mais profunda, que envolve, como pontuou Gamaliel, o próprio Evangelho do Cristo. E aprofundarmos o Evangelho do nosso mestre, né? Nos aprofundarmos nesse sentido, é a gente aprofundar-se em nós mesmos. Ser o Evangelho é praticar constantemente. E isso nos causa um pouco de estranheza, de angústia, porque tem que partir de nós. Se não há uma prática do Evangelho, a gente nunca perseguirá, nunca conseguirá atingir a Terra Prometida. E isso depende apenas de nós. Obviamente, de todo o auxílio espiritual, mas depende principalmente de nós. Não por outra razão, quando, fazendo uma correlação, todos aqueles que almejavam a Terra Prometida, seja ela material ou espiritualmente falando, sempre passaram por um período no deserto. Assim como os hebreus, que rodaram anos até chegar à Terra Prometida no deserto. Foi Cristo. Cristo também passou um período no deserto, não para alcançar a Terra Prometida, mas para, talvez, organizar tudo que tinha sido planejado para ele. Gamaliel também foi para o deserto. Ele passa aqui. Paulo, da mesma forma. Então, o que seria, além dessa terra prometida, o que seria este deserto? Senão a
a nossa vivência constante neste planeta, né? As nossas reencarnações constantes, o nosso trabalho de evolução paulatino, a nossa perseguição pela melhora, dia após dia. Para a gente chegar à prática do Evangelho, é preciso que passemos no deserto. Nós estamos aqui 2000 anos pós-Cristo, muitos anos atrás, num deserto eterno, né? Num deserto constante, em busca de praticarmos, de alcançarmos o Evangelho do Cristo. Eu, uma vez, conversando no Evangelho com Paty, nós falamos sobre as encarnações. Parece que a gente é um tempo tão distante à perfeição, que parece que a gente vai viver eternamente nisso. Mas justo o nome desse quadro é perfeito, porque é paulatino, é uma construção gradual. A perfeição, a gente não vai chegar ao ápice do Evangelho, a praticar o que todos os exemplos que Cristo nos deu de um dia para o outro. Então, eu creio que a profundidade da palavra terra prometida, da expressão terra prometida, está diretamente relacionada ao nosso espírito, ao que a capacidade que a gente vai ter de olhar para si mesmo e colocar em prática os mais belos exemplos que nos foram deixados. Para mim é tão sublime, mas é tão intocado, porque fica difícil para nós, seres humanos, né? Raciocinarmos, pensando como será esta terra prometida. Porque é inatingível, a gente não consegue alcançar, a gente não consegue palpar. Fosse a terra prometida, materialmente falando, Cristo teria deixado um pedacinho de terra para cada um de nós. Pelo contrário, ele nos deixou o exemplo, e sendo o exemplo o seu próprio evangelho, a lógica de Gamaliel é perfeita. A terra prometida são os próprios exemplos. Mais sublime do que isso não há. Quando Chico, também pelo Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, menciona a terra prometida e fala de Moisés, ele aponta que na estática visão da terra prometida, antes de abandonar a terra, né, Moisés na estática, mas não estática de parada, estática de entusiasmada, naquela visão que talvez trouxesse àquelas pessoas à época o ânimo de buscar o melhor. Era o que a gente tinha para dar ali. E a concepção vai mudando ao passo que as informações também vão sendo liberadas, né? Que as luzes vão sendo colocadas. A gente não podia esperar nada menos de um povo que nós, né, extremamente imaturos na concepção espírita, associassem prontamente a terra prometida ao evangelho principalmente de um ser iluminado que não tinha ainda chegado à terra. Né? Não tinha ainda a concepção de evangelho. Então, nós fomos preparados. E por isso que a obra, quando eu iniciei a leitura, fiquei muito reflexiva sobre a comunhão que foram os ensinamentos, tanto dos profetas anteriores a Cristo, quanto de Cristo. Não se fala de uma segregação, é uma complementação. Então, o terreno foi preparado, Deus escolheu um povo, Deus prometeu uma terra e Cristo veio a complementar todos aqueles ensinamentos. Bom, cabia a nós fazer as escolhas a partir daquele momento, as escolhas corretas. Alguns fizeram, outros demoraram, outros ainda estão fazendo, e a gente vai caminhando a passos vagarosos, mas caminhando em busca do seu evangelho, na máxima de que nós só teremos, entre aspas, a salvação quando tomarmos a consciência de que apenas pelo amor de Cristo, apenas pelo trabalho sublime que foi feito, porque às vezes faltam palavras, né, para a gente explicar como é que uma pessoa amou a todos sem
sem nada, pelo contrário, recebendo muitas vezes coisas muito ruins. Então a gente fica para nós seres humanos tão poucos, é muito difícil a gente compreender isso, porque nós não temos essa luz toda, né? A gente demora a perdoar um irmão. Como é que a gente quer sentar? Como é que a gente quer estar ao lado do nosso mestre se a gente não consegue amar o nosso pai, não consegue amar o nosso irmão, não consegue amar o nosso amigo do centro, né, da nossa casa espírita? Como é que a gente quer alcançarmos a terra prometida se a gente ainda não consegue fazer o mínimo que ele espera de nós? Por isso que a história de Paulo, para mim, é uma das histórias mais inspiradoras de quem foi um cristão. Porque ele errou muitas vezes, como nós erramos, em que pese ter sido numa mesma encarnação, né? A mudança dele foi ter sido muito muito rápida diante da nossa existência, diante do nosso trabalho de evolução. Paulo, quer dizer, rápida aos nossos olhos, né? Porque talvez viesse de uma história longa. Mas Paulo é o maior exemplo do alcance à Terra Prometida. Ele é o maior exemplo de se atingir o que se quer com um ser humano, do que se quer com um espírito. Ele é o maior exemplo, para mim, né? Fale um pouco, Paty, por favor. Excelente. Eu acho que você reuniu elementos assim consistentes, né? E refletiu muito bem a essência, né, da passagem e da obra, porque é uma obra que fala sobre redenção, né? E essa caminhada em busca da Terra Prometida talvez reflita um pouco essa busca da humanidade como um todo, né? De buscar o sentido da vida, de buscar o significado do sofrimento, de buscar um lugar, como você bem falou, um lugar simbólico que represente a felicidade, o enfim descansar, mas não descansar, como você disse, estagnado, né? Que signifique assim o fim, enfim, pacífico de tudo, mas um consolo da dor, né? Então acho que você foi muito feliz. E eu acho que o nosso maior medo realmente, quando a gente fala, é nos aprofundarmos em nós. Porque é muito difícil nós reconhecermos, e a prática do evangelho é reconhecermos os erros, refletirmos sobre os erros e mudarmos as nossas posturas. Né? A gente não aprende, raramente a gente aprende com o erro do outro, porque fosse um mundo do dever ser, a gente iria olhar para o erro do outro, refletir e mudar as nossas atitudes. Mas às vezes a gente precisa passar pela dor, passar pelo sofrimento, errar, para tomar atitudes. Né? E eu acho interessantíssima essa pontuação de Gamaliel, quando ele fala, bom, mas as suas dificuldades são normais para o que você está passando. E é uma coisa que eu tento internalizar em mim diariamente. Bom, o problema que você tem é normal, vai resolver. Assim, nos alimentarmos de pouco milindre, pouca dificuldade e fazer acontecer. Bom, tá difícil para você, mas foi difícil para sua mãe, foi difícil, aquele pontual, foi difícil para Moisés, foi difícil para todo mundo. Para você não seria diferente. Por quê? Por que para você não seria, né, difícil? Por que você não teria dificuldade? Então, levanta a cabeça e vamos refletir o que é que a gente pode fazer. E aí quando ele também faz a analogia, né, na verdade a comparação entre manar, leite e mel, o que seria este leite e mel de que os hebreus, o povo de Israel falava. E aí ele fala a fonte, então, o leite seria a fonte da sabedoria e o mel do próprio amor divino. Só exemplos e se Deus veio ratificar alguma coisa do que os hebreus aprenderam com seus antigos profetas, foi exatamente isso. Cristo só deixou
sabedoria através dos exemplos e amor através dos seus inúmeros atos. Parece fácil, né? Porque a gente ainda se questiona como devemos nos comportar. Porque não tem complexidade nenhuma nisso. Mas a profundidade. Imagine que nós estamos tratando basicamente sobre uma frase. Uma frase de um livro que tem mais de 500 páginas. Uma frase. E tem esta profundidade. Mas é muito fácil compreender o que é que o Cristo queria de nós. Não por outra razão foram dadas parábolas, não por outra razão foi escrito de uma certa forma. A Bíblia, através dos Atos, por exemplo, foram escritos de uma forma compreensível, os exemplos eram compreensíveis à época, mas a profundidade daqueles ensinamentos perduram até hoje e se aplicam em diversas situações. Este livro, cada dia que eu leio, cada capítulo que eu releio, eu encontro diversos ensinamentos. Foi uma obra que me encantou demais, Paty. Quando Cristo fala que ele é a fonte de água viva, é o que a gente precisa simbolicamente no alimento, era o que eles precisavam naquele momento. Mas eles também precisavam passar pelo deserto. Quando também na passagem fala que a fé move montanhas, é porque diante da busca inconstante pela terra prometida, não importava. Porque a fé, em que pese os hebreus buscarem essa terra prometida, não era a conquista de uma terra que iria fazer o homem evoluir, mas a própria crença. Quando nos é dado uma situação, por mais dificultosa que pareça, é o que a gente precisa. É o que a gente precisa para evoluir, é o que a gente precisa para expurgar, é o que a gente precisa para aprender. Então, dar o pão naquele momento foi o auxílio divino, mas ainda assim o deserto era uma necessidade. Quando eu terminei de ler, fazer todo o estudo, eu me perguntei, não fosse o posicionamento dos hebreus, nós seríamos hoje tão tementes a Deus? Não fosse essa inconstante busca, essa constante afirmação de que eles foram os escolhidos de Deus, seríamos hoje tão crentes a Deus? Eu tentei extrair o mais positivo que eu pude. Seríamos hoje tão tementes a Deus? Não sei, né? Não sei, mas eu fiquei reflexiva quanto a isso, porque apesar do deserto, apesar das lutas incessantes, da constante batalha, mesmo que materialmente falando, ainda assim eles carregavam com eles uma crença tão verdadeira, tão forte naquele Deus que tinha prometido uma terra, né? Apesar de tudo, aqueles que permaneceram, porque alguns abandonaram a causa, né? E aqueles que sucederam Moisés, alguns abandonaram a causa. Mas outros, tantos outros, escravizaram e nos deram um sustento. Para que hoje nós saibamos o que é a verdadeira terra prometida. Eles prepararam um terreno, eles prepararam um solo na crença de um Deus que nos dá sempre o melhor, apesar do deserto, apesar do pão escasso, sempre no fundo, no futuro, sempre tem o melhor a nos oferecer. Né? E eu acho que isso é o que move montanhas. Não poderiam buscar 1000 terras, mas o que vai mover, o que vai me transportar daqui para outro local é a minha fé, é a minha crença. E através
da prática do evangelho é que eu alimento. No evangelho também que a gente pôde fazer parte, um colega pontuou uma coisa que eu achei lindíssima, que a gente sempre fala, vamos praticar o amor, vamos praticar o perdão. Mas a gente não se dá conta do quão perto do nosso Cristo a gente fica. A gente não se dá conta de como a gente se transporta para o alto. E é isso que nos mantém eternamente alimentados. Que apesar de toda dificuldade, é isso que nos fortalece dia após dia. Então, quando Gamaliel diz, mas as suas dificuldades são normais, pratique, vá em busca da terra prometida, como os seus antepassados foram, mas saiba que essa terra prometida tem outra vertente, tem outro significado para o Cristo. Se você assumiu agora não mais a perseguição, mas seguir a Cristo, saiba que a terra prometida que ele nos deixou é a própria sabedoria e o amor. Então, vai em busca de praticar e auxiliar a quem de direito, vai em busca de praticar o seu próprio evangelho. Aí sim você terá aquela terra prometida que você aprendeu lá com Moisés e com os nossos antepassados. Você vai conseguir com Cristo dessa forma. Então ele nunca segregou, Cristo nunca segregou os ensinamentos que foram, por exemplo, dos 10 mandamentos que seguiram com toda que devastou toda uma tribo diante da busca da terra prometida, e por isso ele vai ao deserto, ele se aprofunda nele, para depois ele praticar o evangelho. Excelente. Mari, suas considerações finais, por favor. Eu fico realmente muito emocionada com esta obra. Acho que cristãos ou não cristãos deveriam de amor olhar os ensinamentos de Cristo como exemplos de amor. E ver a história de Paulo é inspiradora, porque diante de tantos erros, ele teve a oportunidade de se regenerar, ele teve a oportunidade de fazer o melhor. E quando a gente acorda, amanhece a cada dia, este deve ser o nosso pensamento, né? De fazer o melhor que a gente puder, dia após dia. Mesmo que a gente só tenha aquilo para oferecer, mesmo que a gente ainda seja tão pobrezinho de espírito. Mas a gente precisa criar ânimo para sempre fazer o melhor, né? É com a sua família, nesta situação agora da pandemia, mas é dentro de casa, é no trabalho, é com o colega de faculdade, de escola. Então, a gente precisa, de fato, alcançar o mínimo que Cristo nos deixou. E que essa terra prometida seja aquele espaço que a gente se sinta bem, que a cada dia que a gente pratica o evangelho, que em cada ação que a gente pratica o evangelho, a gente vá agregando um pouquinho daquela terra que a nós está destinada, porque o nosso destino é sempre a evolução, o exemplo máximo de Cristo. Então, que a cada dia a gente consiga juntar grãozinho em grãozinho dessa terra, né? Espero. Oh, Mari, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Paty. Vai voltar quando? Veja bem, mês que vem. Bora fazer um mês que vem. Excelente. Então, gente, um grande abraço, Mari, até mês que vem. Beijos. Obrigada, Paty.